Tá. Deixa. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, minhas senhoras e meus senhores, boa noite. Boa noite. Saudamos a todos e a todas com a paz de Deus e com a paz do nosso Senhor Jesus. Trazemos um abraço fraterno de todos os que fazem a Comissão Estadual do Espiritismo, do NEOS, Núcleo Espírito Obreiro do Senhor, que fica localizado na cidade de São Lourenço, e do Núcleo de Divulgação do Evangelho no Lar. Peço-vos perdão pelo meu atraso. Eu ontem havia acertado com meu filho, eu digo, quando é 7 horas a gente sai. A gente vai gastar uns 45 a 50 minutos. Quando deu 6h30, eu digo, vamos embora. Eles, vamos. Olha a hora que eu cheguei. Pegamos um engarrafamento em Camaragibe, terrível. E aqui na ladeira também? Aqui não, foi tranquilo. O meu problema todinho foi em Camaragibe. Me atrasou tremendamente. Eu peço-vos perdão pelo meu atraso. Nossa primeira vez aqui nessa casa, que nos convidou com tanto amor e com tanto carinho. E a gente já chega atrasado. Mas vamos conversar, vamos trabalhar, que viemos aqui para trabalhar e não para estar dando desculpas pelo atraso. O tema que nos foi proposto dessa noite para a gente refletir trata-se da perturbação espiritual. O seu Kardec, em todo o seu trabalho que ele desenvolveu, procurou obter o máximo de informações que pudessem esclarecer a todos nós. Se nós somos criaturas imortais, se não morremos, se ao encerrar essa nossa jornada neste orbe, nós vamos despertar no mundo espiritual, como é que nós vamos despertar lá? Qual vai ser o nosso estado quando a gente se der conta de que não mais pertence ao mundo terreno, ao mundo corpóreo, mas a gente está no mundo espiritual? Então essa foi a preocupação do seu Kardec, procurar entender como é que as criaturas, como é que nós vamos despertar quando encerrar a nossa jornada neste orbe. Será que nós vamos dar conta que realmente já somos criaturas livres já do corpo material? Será que vamos de imediato reconhecer que estamos no mundo espiritual? Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Obrigado por sua presença. Será que nós vamos de imediato, ter a plena consciência de que já estamos no mundo espiritual? Então essa foi a preocupação do seu Kardec com relação a isso. Mas a espiritualidade nos esclarece de que esse despertar, ele está em razão da própria elevação espiritual de cada criatura. Ou seja, estamos vivendo neste orbe que é temporário. Sabemos que vamos retornar ao mundo espiritual, que aqui estamos para aprender o quê? Aprender a amar uns aos outros, aprender a perdoar, aprender a reconhecer que somos todos irmãos, independente de nacionalidade, de cor, de sexo, de grau de instrução, de ser rico, de ser pobre. Não somos todos irmãos, somos filhos de Deus e somos uma grande família. Então, mas como é que nós vamos despertar no mundo? Como é que nós vamos nos reconhecer como espírito? Então, esse é um processo que todos nós vamos passar, o chamado processo de perturbação. O que é esse processo de perturbação? É algo de imediato em que você não consegue entender o que se passa. Eu me lembro que eu me submeti a um procedimento cirúrgico, eu estava até conversando com um amigo, Você entra na sala cirúrgica,
O anestesista começa a perguntar seu peso, sua idade, sua altura, daqui a pouco se apaga. E quando você começa, já ouve alguém lhe chamando, e você desperta, está lá naquela UTI, naquele quarto escuro, horrível, horroroso, que eu espero nunca mais ter a necessidade de submeter a um procedimento cirúrgico, né? Então assim, você vai despertando aos poucos. Então esse processo de reconhecimento nosso, quando estivermos no mundo espiritual, ele se dará de forma gradativa. Para uns pode demorar algumas horas, uma semana, para outros um mês, outros anos, porque, como eu disse, vai depender muito da você entender que você é um espírito imortal, de você estar neste orbe, neste mundo, mas você não pertencer a ele. Sabe que aqui é algo transitório, impermanente. Mas nós vamos observar que o processo de desencarne de cada criatura é diferente. Eu estava me recordando, agora à tarde, do bisavô de minha esposa, né, que ele, na época, morava aqui no Embora, eu não sei aonde, eu não me lembro, recordo, já faz muitos anos, e nós viemos num domingo visitá-lo. Então a prima da esposa pediu: Jailson, tu faz a barba do papai? Eu faço. Fiz a barba dele, com 2 ou 3 dias soubemos que ele desencarnou. E desencarnou dormindo. Quando acordaram, começou a chamá-lo, já havia desencarnado. O filho dele, avô de minha esposa, todas as manhãs a avó fazia uma papa para ele, ele comia a papa, depois tomava um cafezinho, e nesse dia ele comeu a papa, ela deu um café a ele, tomou o café, deu um gole e deu um suspiro. Ela começou a chamar por ele, pronto, desencarnou. Mas nós vamos observar que tem criatura que desencarna em desastre de automóvel, num acidente com a moto, num acidente aéreo. Outros desencarnam por questão de ordem de homicídio. Outros desencarnam porque ceifaram a própria vida através do suicídio. Então, essas criaturas, o despertar, ele é um tanto quanto difícil. Para nós que aqui estamos procurando entender toda essa mensagem que a doutrina espírita nos traz, a gente já começa a ter uma noção. A gente já começa a ter um entendimento e que a gente sabe que somos espíritos imortais. Alguns foram raros aqueles que conseguiram entender que estava num processo de desencarne e que foram gradativamente despertando no mundo espiritual. Porque o que acontece? A gente começa a receber visita de parentes, de amigos, de pessoas queridas. A minha velhinha desencarnou o ano passado, né? E sempre que eu ia à casa dela, minha irmã dizia: olha, mamãe está falando de fulano, de cicrano, de beltrano. Eu digo: isso é natural. É natural que ela veja. Já são entes queridos que veio visitá-la. Então vamos nos preparar que daqui mais algum tempo ela vai retornar à parte espiritual. Mas isso é absolutamente natural. A avó da minha esposa, por exemplo, ela, né, quando íamos visitá-la, aí a tia da minha esposa: mamãe, rapaz, só vem falando de fulano, de ciclano, isso é natural. Então nós, para todas essas coisas, quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente sabe que é absolutamente natural a visita de entes queridos para conosco. E em geral essas visitas começam a nos preparar, porque não sabemos o tempo mais que se aproxima o nosso processo de desencarne. Mas, como eu já disse, o desencarne ele se dá de diversas maneiras. Nós que estamos procurando absorver tudo isso que a doutrina espírita nos traz, nós começamos a nos preparar. Vamos ter um entendimento, uma compreensão quando desencarnarmos. Vamos entender que mudamos de um estado
plenamente físico, material, para o estado etéreo. Porque quando você vai pegar o seu braço, você vai entender que você pensou, vou para casa. Eu desencarnado, só no pensar já estarei em casa. Aí uma amiga nossa, que ela estava uma vez fazendo uma palestra, ela citou, por exemplo, a mãe dela. A mãe dela já havia desencarnado e numa noite, né, falando em sonho, mas na realidade foi um encontro entre mãe e filha. Aí a mãe dela chegou: minha filha, com que roupa eu vou? Ela disse: mamãe, aquela roupa que a senhora gosta, aquela blusa, aquela saia. Numa fração de segundo, pronto, ela já estava lá com a roupa. Porque no mundo espiritual, o nosso processo de comunicação é o pensamento. A espiritualidade que aqui está conosco, está se comunicando conosco através do pensamento para conosco. Então, nós vamos nos situar dentro desse aprendizado que a doutrina espírita nos traz, exatamente nessa nossa relação com aquele ambiente que nós estamos vivendo. Por quê? Nada muda. Não morremos, continuamos, como se diz o ditado, vivinho da Silva. E a grande questão das perturbações espirituais se dá exatamente isso, que você se sente vivo, pleno. Muitos estão vendo lá o corpo físico lá deitado e vai lá querer falar com os familiares, mas ninguém o ouve, ninguém o vê. Muitos desencarnam, ficam no seu ambiente familiar. Outros desencarnam nos hospitais, ficam lá nos hospitais como se ainda estivesse doente. Porque nada muda. Mudamos apenas de um mundo material para o mundo espiritual, aonde é a nossa pátria. E nós vamos passar por esses diversos processos naturais de perturbações. Porque estamos tendo o conhecimento de que nós continuaremos vivos, continuaremos sendo quem somos. Mas nem todos têm esse conhecimento. E aí que ficam perturbados. Eu vi eu não me lembro o nome do grupo, que ele é um grupo de espíritos, e eles sempre fazem alguma peça relacionada a essa questão de morte. E numa das que eu vi, foi exatamente um policial que havia desencarnado no momento de confronto. E o que aconteceu com ele? Ele levou um tiro, e o tiro foi fatal e ele desencarnou, né? Então, ele procurou nos mostrar que aquele policial, ele continuava no mesmo local, porque fica gravado em você aquela cena, e ele ia e vinha, como se estivesse atirando e levasse o tiro e caía. Daqui a pouco ele voltava novamente e ficava aquela cena se repetindo. Então, quando a gente não tem um conhecimento da vida espiritual, nós ficamos o tempo todo nos relacionando com aquele momento da morte física. A morte física é apenas esse corpo aqui que encerra a vida. Quem dá vida ao corpo somos nós, espírito. Nós damos vida ao corpo, porque nós emanamos energias através. Por isso é que nós temos este cérebro aqui com bilhões de neurônios, porque são energias que nós estamos manipulando e estamos fazendo com que o nosso corpo tenha movimento. Mas encerrada a nossa jornada, nós o abandonamos e não tem mais vida. Vamos então despertar no mundo espiritual. E é aí que nós precisamos nos aprofundar cada vez mais nos ensinamentos da doutrina espírita, para que a gente se prepare para esse momento transitório, esse nosso despertar na pátria espiritual. Para que a gente possa então ter uma boa assistência, porque seremos recepcionados por espíritos amigos. Da mesma forma que no nosso processo de encarnação, toda a equipe espiritual cuidou desse processo, no desencarne também.
no processo de desencarne, teremos também uma boa assistência. Mas temos o conhecimento da doutrina espírita que nos fortalece, que nos dá luz, nos dá entendimento da vida. Porque para muitos a vida termina no túmulo. Nasce no berço e termina no túmulo. E nós sabemos que a vida é eterna. Nós temos essa certeza e essa convicção de que a vida é eterna. Por isso é que nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos estar buscando o conhecimento da doutrina espírita para nos preparar. Não é preparar o nosso espírito, não, é nos preparar, porque nós somos espírito encarnado. Nós não temos espíritos, nós somos espírito. Espírito encarnado preso na matéria. Cada um de nós dentro de um processo de aprendizagem natural de cada um. E isso a doutrina espírita nos traz para o nosso entendimento. E é esse conforto que vai nos fazer com que no despertar, no mundo espiritual, a gente possa não se perder, não se sentir perdido no caminho, perturbado, desorientado, não. A gente vai despertar consciente e culpado. Agora eu sou um espírito, eu estou livre agora. Não estou preso mais à matéria. Agora eu estou livre. Posso continuar a minha jornada de aprendizado. Mas como eu falei, nem todos desencarnam de forma pacífica, como o bisavô e o avô de minha esposa, né? Alguns, o desencarno é trágico, né? E o exemplo que eu falei do policial, ele vai ficar, até ele despertar que não pertence mais ao mundo espiritual, vai ficar aquela cena o tempo todo. É como os nossos irmãos que infelizmente optaram pelo suicídio. Aquele que, na busca de aliviar a sua dor e o seu sofrimento, optaram por ceifar a vida física. Vai ficar o tempo todinho aquela cena trágica. Ele vai se ver o tempo todo, vai e volta aquela mesma cena. Vai ficar nesse estado de perturbação muito grande. Quem morre de uma forma trágica num acidente de automóvel ou numa queda de um avião, vai ficar aquela cena de horror, vai ficar revivendo aquilo ali. Então vejam o quanto é importante a gente se preparar, né? Fortalecermos espiritualmente, nos fortalecer através dos ensinamentos da doutrina espírita, para que a gente possa, no momento que a gente desencarnar, a gente se reconhecer espírito, não mais a matéria. Eu preciso me trabalhar nisso, porque quando eu desencarnar, Jailson agora está livre. Ali está meu corpo físico, que a obra divina vai cuidar e que vai reciclar. Mas agora eu preciso continuar o meu aprendizado, porque a nossa vida é um eterno aprendizado. Quando desencarnarmos, não vamos estar deitado, contemplando, não, nós vamos continuar aprendendo, trabalhando. Se nós temos essa consciência, vejam o quanto é importante a gente se preparar para desencarnar. Vejam o quanto é importante isso. Porque através dessa consciência de que nós somos espíritos imortais e nos preparando com os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, nos fortalecemos para isso, nos preparamos para vivenciar a vida espiritual, que é a nossa vida na essência.
Por isso que neste orbe é algo transitório, impermanente. Não ficamos aqui para semente, não. Habitamos este corpo, ficamos prisioneiros dele, mas encerrou a jornada, vamos nos libertar. Por isso é que no mundo espiritual nós temos tantas perturbações, tantas criaturas perdidas. Porque não se reconhecem como eles, ficam perdidos, ficam vagando no tempo. Como eu disse, uns ficam presos lá no seu lar, outros em hospitais, outros nos presídios, outros ficam presos naquele local em que ele se acidentou e que levou a ceifar a vida física, ficam lá o tempo todo. Então, esse reconhecer como espírito e estar no mundo espiritual, ele não há precisão, não é tantas horas, é tantos dias, não. Há criaturas que levam anos e mais anos. E olhe que o trabalho da equipe espiritual que Jesus tem é imenso. É imenso. Se nós nos debruçarmos nas diversas obras espíritas, principalmente as de André Luiz, narra vários casos em que está lá o espírito lá, sentado lá no sofá. E como ele não está bem, fica perturbando o ambiente. Aí começa a ver o que? Discórdia, desunião, a criança começa a ficar irritada. Ele está lá, pensa que está vivo, vivo está, né? Pensa que ainda está no mundo material e fica lá sentado no sofá. Então, há toda uma equipe espiritual que vai trabalhando essas criaturas para levar ela ao entendimento, para levar ao hospital espiritual, para que ele comece então a ter entendimento que não pertence mais ao mundo físico, que ele agora está na sua vida, a vida espiritual, que é a nossa vida verdadeira. E fala em André Luiz, na sua primeira obra, quando ele narrou o seu umbral, aquele é o umbral dele, que foi de muita perturbação para ele. Olha, vejam, né, o quanto é importante a doutrina espírita para nos edificar, né? Porque o seu André Luiz narrou o umbral dele, no abismo em que ele se viu lá, por conta de não ter conhecido o que nós estamos conhecendo hoje, o que nós temos há 165 anos, que é essa doutrina esclarecedora e consoladora para nós. Então o seu André Luiz vivenciou o seu umbral de dor, de amargura, de tristeza, de pavor. E vejam que ele se concentrava de uma forma tão em si, que a sua mãe visitava-o e ele nem sequer percebia a presença de sua mãe. Vejam o quanto essa doutrina é importante em nossas vidas, o quanto ela nos esclarece, porque ela procura fazer com que nós possamos nos libertar do nosso próprio eu, daquele nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, né? Da nossa possessão que nós temos pelas coisas materiais, que vão ficar aí. Já isso tem casa? Não tenho casa não. A casa da mulher e dos meninos. Eu não tenho casa. É porque eu digo, olha, eu só faço dormir e passar final de semana. Quem cuida da casa é minha esposa. Então eu só saio de manhã e chego de noite. E só passo final de semana. E agora olho. Porque estou aqui essa hora. De manhã eu fiz as minhas atividades domésticas, pronto. Então,
Eu procuro não me desapego a essas coisas, porque são transitórias. Eu posso estar hoje aqui e amanhã você, olha, aquele cidadão foi lá de São Lourenço falar com a gente aqui, já partiu para o mundo espiritual. Então eu preciso me preparar para isso. Nós precisamos nos preparar para que a gente não sofra tanto no despertar. E essa era a preocupação do seu Kardec, quando ele fala da questão da perturbação espiritual. Por quê? Porque, como eu disse, os nossos desencarnes são diferentes uns dos outros. O nosso entendimento da vida espiritual é diferente um dos outros. Porque a doutrina espírita nos diz que nós somos imortais, criaturas imortais. Do jeito que nós estamos aqui, se desencarnássemos todos, nos veríamos da mesma forma. Não mudaria absolutamente nada, porque o que vai ficar gravado é exatamente como nós estamos vestidos aqui, é a imagem que fica. Como eu falei o exemplo da nossa querida irmã, que disse a mãe, ó, vista tal roupa, então ela tinha consciência da roupa, então num piscar de olhos já estava lá. Mas não era a mãe material, era o ente espiritual que estava ali, com que ela conversou, se relacionou. Então, é muito importante para todos nós, né? Nós temos a cada dia a convicção de que nós somos imortais, que nós somos espíritos presos a essa condição material, a esse corpo físico necessário para esse nosso processo transitório neste órgão. Mais dias, menos dias, vamos perder entes queridos. Entes queridos vamos perder. E nós precisamos estar preparados para essa perda, entre aspas, né? Porque quando minha velhinha desencarnou, pronto, aí foi. Minha irmã começou a chorar, o meu irmão ficou desesperado, né? Para ele foi impactante, porque nesse período, né, em que a nossa velhinha retornou à pátria espiritual, meu irmão teve a esposa que desencarnou com Covid, o sogro que desencarnou com Covid e depois a nossa velha. Isso no espaço de 25 dias. Então para ele foi impactante, né? Eu perdi, não perdeu nada, meu amigo. Você não vai ter a presença física. A presença física, mas você não vai ter. Mas eles continuam vivos. A sua esposa, o seu sogro, a nossa velhinha continua viva. Ela agora está no plano espiritual, a qual nós não temos capacidade de ver, nem de ouvir, mas a plena certeza de que ela está no plano espiritual, se cuidando, sendo assistida, sendo cuidada por toda uma equipe espiritual, para que ela seja bem cuidada. Então eu tenho a plena certeza disso, não me preocupo com isso. Então nós devemos nos preparar para isso, não só para o momento em que os nossos entes queridos desencarnarem. E o que é importante é a gente ter em mente a oração. A oração é algo importante. Vem a tristeza, vem. A lágrima rola, a saudade vem. Mas tudo isso nós devemos fazer com alegria. Está sempre com o pensamento em oração, porque as nossas orações contribuem para quando o nosso ente querido desencarne, para que esse momento de perturbação em que ele vai começar a ter ciência de que não pertence mais ao mundo material, ele possa receber os nossos fluidos, o nosso amor, o nosso carinho. Porque quanto mais a gente chora, quanto a gente mais se lastima, mais a gente está prejudicando esse ente querido, porque estamos
falando em fulano, ciclano, e morreu. Não. Vamos orar, vamos orar. Vamos agradecer a Deus que nos deu a dádiva de ter, durante algum tempo, aquele ente querido conosco. A nossa mãe, o nosso pai que proporcionaram a nossa estada aqui neste orbe. E outros entes queridos, então devemos sempre orar por eles. Porque nós vamos, quando desencarnar, precisar também das orações dos nossos entes queridos, para que possam nos fortalecer nesse processo transitório. Ser espírito. Porque nós somos filhos de Deus. E Deus não é matéria, é um espírito. A nossa pátria, o nosso mundo é um universo. É um universo espiritual. Nós estamos num processo de evolução. E é esse processo de evolução que vai fazer com que a gente, espiritualmente, a gente comece a se desligar das coisas materiais, para nos tornarmos espíritos de luz. E só nos tornaremos espíritos de luz quando nós nos desapegarmos das coisas materiais. E isso que a doutrina espírita nos traz de esclarecimento, de entendimento, de consolação, de certeza da vida. Porque através do conhecimento da doutrina espírita a gente começa a ter a certeza da vida. E que a vida não se resume simplesmente ao nascer e ao morrer, mas que a vida tem a sua eternidade e que eu preciso me preparar para essa eternidade. A cada dia nós temos uma oportunidade valiosa de nos enriquecer. A cada dia é uma oportunidade da gente fazer o bem. A cada dia é uma oportunidade da gente exteriorizar esse aprendizado que nós temos. O legado que Cristo deixou para nós através do seu Evangelho. Este é o alimento do Espírito. É esse alimento que nós precisamos nos nutrir. Assim como nós precisamos da água, nós precisamos do alimento material. Porque o corpo físico necessita de água, necessita das vitaminas, dos elementos químicos, dos diversos alimentos que o fortalece, que o mantém saudável. O que vai fortalecer, o que vai fazer com que sejamos espíritos saudáveis é a prática do Evangelho de Jesus. E é nesse exercitar que nós nos fortalecemos para esse processo transitório do desencarne, no despertar do plano espiritual. Porque a prática do Evangelho fortalece-nos. O conhecimento que a doutrina espírita nos traz nos fortalece. E quando a gente junta o conhecimento da doutrina espírita com a prática do Evangelho de Jesus, nós vamos cada vez mais ser mais espírito e menos matéria. Olha o quanto nós necessitamos nos trabalhar, o quanto nós precisamos despertar. Porque é todo um processo de preparação, de cuidado que nós precisamos ter para conosco. Por isso é que Cristo nos recomenda nos amar. Quando ele é questionado sobre o maior mandamento, que é amar a Deus, amar o próximo e amar a ti mesmo. Precisamos nos amar. Porque nós só vamos despertar o amor ao próximo e a Deus quando nos amarmos. E amar seria o que? Cuidar-se. Buscar a compreensão do Evangelho de Jesus. Qual a proposta? Qual a proposta que a doutrina espírita nos traz? Então, somente de nos enriquecer
espiritualmente, de nos fortalecer espiritualmente para a vida eterna, para que no porvir nós possamos fazer o que faz toda a equipe espiritual desta casa, aqui assistindo, amparando a todos aqueles que vêm a esta seara. Este é o nosso futuro. No mundo espiritual, estarmos trabalhando, assistindo aqueles que estão ainda no mundo material. Vejam que coisa maravilhosa nós temos pela frente. Que futuro bendito, abençoado que nós temos pela frente. Mas precisamos nos preparar para despertar no mundo espiritual. Sabemos agora de que vamos passar por um momento de perturbação. Vamos passar por um momento em que, onde eu estou no mundo material, no mundo espiritual. Mas o conhecimento da doutrina espírita vai nos trazer a certeza de onde nós estamos. Irá nos preparar para esse processo. E como nós afirmamos, o processo de desencarne, não sabemos como é que vamos desencarnar. Mas vamos nos preparar para despertar no mundo espiritual. Podemos ter um desencarne sereno e tranquilo, como eu falei, do bisavô e do avô de minha esposa, mas podemos desencarnar por algum problema cardíaco, que tem uma parada cardíaca lá, um ataque cardíaco fulminante, pronto, parou. Quem desencarna nessa situação vai estar lá ainda sentindo, o espírito lá sentindo aquela dor no peito, está lá no mundo espiritual, mas ele ainda estava vivenciando. Mas se nós nos preparamos para isso, vai ser algo momentâneo, em que com pouco tempo, pode ser horas ou dias, mas a gente, opa, peraí, mas eu tentei falar com o fulano, não, peraí, aí você começa a se ver, aí você vai analisar o quê? Você vai pensar em estar em tal lugar, quando você vê já está lá, digo, opa, peraí, então já não sou mais aquele ser que estava lá peregrinando sobre, agora eu sou espírito, então eu estou livre. Então agora eu vou começar um novo aprendizado na minha vida para me preparar para reencarnar. Esse é o nosso processo. Nós aqui estamos transitando, retornamos à pátria espiritual. E é nesse retornar que, como diz o ditado, após a morte segue-se o juízo. Porque é exatamente o despertar da nossa consciência. Não será aquele velhinho de barba que virá quando a gente desencarnar e vou abrir aqui o livro da sua vida, foi o que você fez? Não. É a nossa consciência que vai dizer o que nós fizemos de edificante ou não, ou o que deixamos de fazer, a oportunidade valiosa que nós perdemos de fazer algo edificante. Então, vejam que a nossa vida aqui nesse orbe é um eterno aprender. Vejam que a doutrina espírita ela amplia o nosso entendimento acerca da vida. E que nos recomenda, não nos obriga, não somos obrigados. Porque é a liberdade que cada um tem de entrar nesta casa e sair. A hora que quiser assistir a palestra ou não. Somos livres para decidir a nossa vida, mas sabemos que vamos sofrer as consequências daquilo que nós deixamos de fazer em proveito de nós mesmos. Porque, como eu disse, quando vem o despertar, quando vem a consciência, aí a gente, se eu soubesse, eu não teria perdido aquela oportunidade de fazer o bem. Se eu soubesse, eu não teria dito aquela palavra para o fulano. Mas nós sabemos, o Evangelho de Jesus está aí há mais de 2.000 anos nos orientando.
E vem a doutrina espírita ampliar o entendimento do Evangelho de Jesus para todos nós. Que todos nós possamos exatamente, a cada dia, estamos nos preparando para esse despertar através da prática do Evangelho de Jesus. E como a nossa hora já está, o tempo passa tão ligeiro. Essa pilha é atômica, hein, irmão? Essa pilha desse relógio atômico, ele já vai... Então, do livro Fonte Viva, no capítulo 107, cujo título é Renovemo-nos dia a dia. Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Emmanuel, então, nesse livro, nos traz a seguinte reflexão: não adianta a transformação aparente da personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravos de responsabilidade. Renovemos-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los. A força do nosso trabalho e da nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício. Aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemos-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. É a melhor forma de nos renovarmos, de nos fortalecermos um dia após o outro. Nada posso lhe dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada posso lhe dar, a não ser o impulso, a chave, a oportunidade. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Com esta frase do escritor e poeta alemão Hermann Hesse, agradecemos a todas as senhoras e a todos os senhores a sua atenção, o seu carinho, o seu respeito, o seu amor. Mas queremos agradecer acima de tudo a paciência com a qual cada uma das senhoras e com que cada um dos senhores se dedicaram a nos ouvir. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, senhoras e senhores, muito obrigado. Vamos lá, né? Só temos que agradecer ao nosso irmão e que ele possa vir, né? Mais vezes